Fala, gente, boa noite. Bom, estamos aqui reunidos para debater um assunto interessante. Continua tomando conta do noticiário, vários desdobramentos, as pessoas estão muito interessadas e eu estou aqui novamente com o André, meu amigo, cientista político. Vocês gostaram quando a gente falou de Israel, nossa live foi longa. O André também está falando bastante desse assunto, né, André? Obrigado pelo convite, Renan. Bom, prazer novamente ter você aqui. Hoje vai dar pra gente aprofundar mais, vocês devem estar acompanhando, eu gravei um vídeo falando disso, hoje dei entrevista também, fiz umas outras lives, mas ainda não aprofundei, o André vai dar pra gente aprofundar e entrar nos detalhes. Mandem suas perguntas, também quero ouvir o que vocês querem entender. Eu comecei a responder umas no Instagram, nos stories, tinha bastante perguntas interessantes, assim, acho que uma das poucas vezes que todas as perguntas que eu li eu achei que eram relevantes, legítimas, complexas, necessárias de serem respondidas. Eu até vou pegar umas dali que eu não respondi e vou trazer pra gente falar aqui. Bom, é isso. Então vamos começar já. A gente estava falando aqui agora há pouco, antes de ligar as câmeras, o André estava me contando da tese dele sobre a escolha americana de sair ou não. E eu vou deixar você explicar e aí eu vou... Enfim. É porque assim, né? Os Estados Unidos decidem sair do Afeganistão depois de 20 anos e muitas pessoas começam a escrever. Primeiro que algumas pessoas erram ao escrever que a decisão final, que a culpa é do Biden, etc e tal. Bom, vamos lembrar que a decisão talvez veio do Trump, antes do Trump talvez veio até do Obama, de poder diminuir o número de forças americanas na região. Mas aí vem uma questão em relação ao interesse nacional dos Estados Unidos. Mas peraí, antes de você entrar, já que você trouxe esse ponto, eu só quero fazer um parênteses, porque eu acho que isso que você está falando importante. Muito importante. Então, é o seguinte, por que a decisão não é do Biden? Porque, na verdade, a decisão é da democracia. Exato. A opinião pública americana não quer mais ficar lá. Exato. Porque são 20 anos, 2 décadas. Mas que não tem motivo para os interesses nacionais dos Estados Unidos continuar lá. Tem, é o que estava falando, e é a teoria que eu estava te contando. Uhum. Existe o interesse de direitos humanos e proteção de direitos humanos internacional. Então, é de interesse nacional americano sair e é de interesse dos direitos humanos internacional que eles ou qualquer uma outra força fique para poder manter a calma e a ordem. A questão é como você faz o equilíbrio. Um país como os Estados Unidos, que lutaram já várias guerras em outros lugares do mundo para tentar trazer um pouco de democracia, liberdade, evitar invasões ou do comunismo ou de ditaduras, etc. e tal. Eles já estão há 20 anos lá. Quando eles foram para ir atrás da Al-Qaeda, prender o Bin Laden, mataram 10 anos depois o Bin Laden, não no Afeganistão, mas no Paquistão. Mas a questão é, eles precisam continuar lá. Se a gente olhar única e exclusivamente para os interesses nacionais dos Estados Unidos, são soldados americanos que vão morrer, é dinheiro dos Estados Unidos que está sendo gasto. A questão é como eles fizeram isso, qual foi o planejamento e qual é a ética, vamos supor, no final das contas, se os Estados Unidos protegem a liberdade nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, a ética americana de sair de um jeito que eles sabem de antemão que poderia acontecer alguma coisa dessa e que 38 milhões de pessoas vão cair nas mãos do Talibã. E aí é um equilíbrio entre essas duas coisas, interesses nacionais e interesses do direito humano internacional. Então, assim, vamos recapitular. A discussão inicial é acertada ou não a saída dos Estados Unidos? É justificada ou não? E eu vou colocar de uma outra maneira. Você colocou 2 tipos de valores, né, ou situações que fariam os Estados Unidos ficar ou não ficar. E um outro jeito de dizer isso, eu diria o seguinte, ou eu colocaria da seguinte forma. Você tem uma opção de continuar gastando e para fazer o quê? Para reconstruir o país? Assim, você não reconstrói uma coisa que já não estava construída. Exato. Então você precisa construir, você precisa fazer o país dar certo. Você passou 20 anos tentando fazer o país dar certo. Não conseguiu. E aliás, né, não existe na história alguém que tenha conseguido fazer isso. Pegar um país do nível de desenvolvimento, de problema,
de pobreza do Afeganistão e transformar ele... De sectarismo. De sectarismo, de divisão, de falta de unidade nacional. Exatamente. E transformar ele numa coisa que funcione. Isso não aconteceu. Então, os Estados Unidos tentou 20 anos, gastou tudo isso e falou assim, bom, mas e aí? Bom, então vamos embora. Me parece óbvio, e essa é a minha opinião aqui, que tinha que ir embora, porque não tinha mais como sustentar. Só que não, a escolha nunca é óbvia. Por que não é óbvia, gente? Porque é um dilema, né? Você vai sair dali, vai ter problema? Vão ter todos esses problemas que você está descrevendo de direitos humanos internacionais, de entregar mais de 30 milhões de pessoas na mão de um grupo fundamentalista, maluco. Isso vai ser um problema de você abrir espaço para um vácuo de poder para virem outras organizações terroristas, que era o que aconteceu no início, por isso que os Estados Unidos foram para lá. Mas me parece que a outra alternativa, que era ficar lá, ficar do jeito que estava não ia adiantar. Então ia ter que aumentar e gastar mais dinheiro e mandar mais tropas para lá, para quem sabe ver se você conseguia finalmente ter o controle. E isso não estava funcionando, não dá para você ficar testando isso para sempre. Então é um dilema. Nenhuma das escolhas é perfeita, você está fazendo uma troca. A questão é que eles foram por um objetivo, que no início não é construção de um país, é country building ou state building ou state nation building. O nation building. Eram objetivos militares concretos de destruir a infraestrutura do Talibã que dava casa para a Al-Qaeda, ou seja, eles não foram inicialmente por causa do Talibã, e sim porque o Talibã deu casa para a Al-Qaeda. Se a Al-Qaeda não tivesse feito 11 de setembro e o Bin Laden não tivesse feito o que fez, se o Talibã como o Talibã continuava desde 96 lá, eles iam continuar lá e não ia acontecer nada, porque os Estados Unidos não ia simplesmente invadir o Afeganistão, porque eles não gostam do regime, porque existem vários regimes problemáticos e não dá para você resolver todos os lugares. Exatamente. Agora, existia um ataque em solo americano, morreram 3 mil pessoas em um dia só, os Estados Unidos começaram uma guerra para tentar destruir a infraestrutura desse grupo. Eles conseguiram. O que depois eles fizeram? Na minha opinião, eles funcionavam como eles preveniram atos terroristas ao redor do mundo no que eles chamam de Global War of Terror, né? Global War Against Terror, né? A guerra global contra o terrorismo, que depois foi crescendo e depois eles acabam pegando Bin Laden em 2011. Quando eles pegam Bin Laden, o negócio começa já a parte da justificativa começa a falar, bom, mas vocês estavam aí, era para desestabilizar, destruir, se vingar, trazer justiça contra a Al-Qaeda, tá resolvido, tiraram Bin Laden. A Al-Qaeda está desestruturada, vários líderes da Al-Qaeda foram mortos. Exato. E tal, então não tem mais praticamente porque tá ali. Só que no meio do caminho, quando o objetivo é só militar, de derrubar a Al-Qaeda, caçar a Al-Qaeda e derrubar o Talibã, eles falam assim, tá bom, mas aí a gente derruba e depois a Al-Qaeda vai voltar. Então, nós precisamos criar uma estrutura para que o Afeganistão se mantenha por conta própria. Exato. E isso acontece com o quê? Vamos criar um exército. Mas o que adianta ter um exército se não tem um governo? Então precisa ser que governo? Não adianta ser uma ditadura, não adianta ser um novo Talibã 2, então tem que ser uma democracia. E aí começou o projeto de Nation e State Building, ou Nação e Estado, construção do Estado e da Nação. Mas aí que tá, eles acabam entrando numa seara de trazer um sistema que nos é muito conhecido, que lá não era conhecido. Sim. Num país extremamente dividido entre diversas etnias que são fortemente identificadas nelas mesmas e não na unidade chamada Afeganistão, né? No final das contas. Essa pseudo-democracia funciona por um tempo, mas eles ganham certas liberdades civis. As mulheres, eu estava até ontem vendo o noticiário em Israel, uma reportagem de 10 minutos. As mulheres, nesses 20 anos de Estados Unidos, as mulheres construíram negócios, abriram lojas, abriram pelucarias, lugar para cortar cabelo, abriram lugares para maquiagem, lojas de yoga, sabe, estúdios realmente para fazer ginástica e tudo mais. Então toda essa liberdade, além de eles poderem estudar e trabalhar, elas vão acabar perdendo. Então no final das contas, esse state building que eles fizeram, acabou sendo uma reação colateral ao fato de eles continuarem lá por muito tempo.
Eles construíram uma força militar de 300 mil homens. Sim. É maior. Gastaram 90 bilhões de dólares para construir o exército, as forças armadas do E na guerra gastaram $1 trilhão. Não, 2,2 ao longo de 20 anos. E esses 300 mil homens, a gente está falando de um exército maior que muitos países da OTAN. Sim. Com equipamento americano, com tanques americanos, com treinamento americano. E o que o Biden falou ontem, isso que me surpreendeu, falou, não tem como nós protegermos a soberania do Afeganistão se a liderança política afegã não quer proteger a própria soberania. E aí você vê o Estado se desfazendo porque é um house of cards, é um castelo de cartas que é frágil, as pessoas não têm interesse de lutar uma guerra, os caras da Talibã são extremamente ideológicos, extremamente armados, extremamente, fincados na ideia de que eles vão morrer guerreando essa guerra para controlar o país, e essas pessoas que estavam lá, do governo, corruptos, divididos, interessados na sua tribo, na sua família, mas não na união do Afeganistão, decidem ir embora e nem lutar. Então, a tomada de Cabul foi sem dar um tiro. Não quer dizer que ela não foi violenta, porque a violência... Não, ela está vindo, né? A violência está subentendida no que todo mundo já sabe o que o Talibã vai ser capaz de fazer e tal. A violência implícita ou explícita. Né? A coerção, né? A ameaça, enfim, o medo da onda do que está chegando. E o Talibã foi até muito estratégico porque dessa vez ele não partiu para atacar as cidades de cara. Ele foi conquistando o interior do país e deixou as cidades meio que cercadas e ele foi quieto, esperando, porque ele foi vendo essas peças caindo, ele sabia que isso ia acontecer, que esse dominó todo ia desencadear num colapso do Estado, porque o Estado não existia. E por que o Estado não existe? Por essa questão da identidade. E esse é um ponto muito importante do Afeganistão, e eu falei isso em alguma entrevista, alguma coisa que eu falei, e eu expliquei que a sociedade lá é uma sociedade tribal, e as pessoas não entenderam o que eu quis dizer como tribal, e eu quero dizer tribal, eu estou me referindo à sua lealdade, né? A maneira como você vai se identificar, isso. Você não está ligado aqui, sei lá, os brasileiros, né? A maioria dos brasileiros, você conhece uma ínfima parte de brasileiros. Todos são estranhos a você. Você não sabe quem eles são, mas você tem um laço com eles. Uhum. Não é esse laço que está em primeiro plano no Afeganistão. O laço que está em primeiro plano é da tribo, do clã, da família, que é um laço muito mais próximo. Ou seja, ser uma sociedade tribal é uma sociedade que ela não ganha a escala de união coletiva maior de uma nação, que é um projeto de transformação da humanidade. O Harari explica isso muito bem, ele fala que o grande salto da humanidade é você inventar a identidade nacional, o nacionalismo. O hipernacionalismo é ruim, que ele vira o fascismo, mas o nacionalismo ele é decisivo, porque ele permite que pessoas que não se conheçam colaborem e construam juntas projetos gigantescos. Exato. E isso não existe no Afeganistão na escala daquele território que está demarcado. É muito artificial para eles. E no mundo inteiro a formação dos estados foi artificial. Porque se olha para a Europa, foram séculos, milênios de guerras, de pequenas tribos, povos conquistando uns aos outros até eles chegarem na formação dos estados que a gente conhece hoje. Exato. Falando em identificação tribal, não só o Afeganistão, mas boa parte do Oriente Médio, existe a tal da identificação, que são 4 níveis. A primeira é a tribal, a segunda é a religiosa, a terceira é a étnica e a quarta é a nacional, que é a mais nova. Então o cara ele vai se identificar pelo clã, pela família, mas isso não no Afeganistão. Em Gaza, mesma coisa. Na Cisjordânia, se você for pegar, por exemplo, dando um exemplo hipotético dos palestinos, você tem gente em Nablus que não casa com a galera de Jenin, porque teve uma briga lá 300 anos atrás entre duas famílias e hoje em dia são milhares de pessoas ligadas a clãs rivais. Então por isso que você vê guerra civil. Você vê guerra civil entre os palestinos, você vê guerra civil na Síria se desabando, você vê guerra civil na Líbia desabando, você vê guerra civil no Afeganistão. Teve a guerra civil depois do domínio soviético, até o Talibã tomar o poder em 96. 6, 7 anos de guerra civil. Você vê guerra civil no Iraque, onde as pessoas do sul
são contra as pessoas do norte, seja por causa da tribo, seja por causa da etnia. Os curdos iraquianos são contra os árabes iraquianos e por aí vai. E os dois são muçulmanos. Então você vê, ora a guerra é por causa da tribo, ora a guerra é por causa da etnia, ora a guerra é por causa da religião. A guerra é Irã-Iraque. Os dois são muçulmanos, né? Mas são etnias diferentes, um é árabe e outro é persa. Então esse é o Oriente Médio. Então não é uma característica específica do Afeganistão, não. Mas o Afeganistão é muito mais caótico. Ele é muito mais intenso, isso está muito mais enraizado. Eles ainda não construíram outros laços maiores. A construção desse laço, e aliás eu sempre falo isso, um dos problemas do Brasil é esse, a identidade nacional. Por quê? A nossa identidade nacional no Brasil é muito maior ou muito mais forte do que a do Afeganistão. Mas ela é muito mais fraca do que a da Alemanha, do que a do Japão, do que a dos Estados Unidos. Por razões óbvias. Por mais que a gente se reconheça como brasileiro, nós ainda somos uma sociedade muito familiar. Ainda, aqui não é o clã e a tribo que odeia a outra família e não se mistura, mas nós temos os núcleos familiares. É muito difícil você penetrar em certas rodas no Brasil. Por quê? Porque a identidade familiar fala muito alto. As sociedades latinas são assim. Isso é diferente, por exemplo, da sociedade alemã, da japonesa e da americana. Isso determina um grau de mistura e de facilidade de você interagir com o estranho para fazer negócio, por exemplo. Eu falo essa história do QI, o quem indica. Só faz negócio com quem? Quem é seu amigo ou sua família. Exato. Aqui no Brasil é muito isso. Exato. Outra coisa que você falou em um outro vídeo, acho que 2 dias atrás, é a relação do território. Como você cria nacionalismo com essa identidade num território que é 80% montanha, isso. Onde você não consegue entrar nos lugares. Outras pessoas me perguntaram, mas por que nesses 20 anos os Estados Unidos não destruíram o Talibã? Eles tiveram 20 anos para destruir o Talibã completamente, porque não dá. Exato. Porque são montanhas de milhares de metros. Você não ocupa, você não acessa. Você não acessa, você não tem como levar um tanque e descer e subir com helicópteros e tal. E o país a gente estava vendo no mapa, é quase o dobro da Alemanha. São centenas de milhares de quilômetros quadrados. Então é muito difícil. Então no momento que os Estados Unidos entram e realmente conseguem criar uma certa união governamental temporária, eles tiram, obviamente eles têm muito mais hardware que o Talibã, então o Talibã não tem uma força militar como por exemplo uma marinha, uma força aérea para poder lutar contra um exército. Então eles fogem, mas eles fogem para lugares que os Estados Unidos não conseguem encontrar. E aí tem toda uma questão também do Paquistão protegendo o Talibã durante muitos anos, que o Paquistão tem interesse que o Talibã sobreviva, né? O ISI, né? o Serviço de Inteligência do Paquistão. E depois você tem aí, no final das contas, essa decisão, que é uma decisão, pelo que o Biden falou ontem, nos bastidores está dizendo aí que teve muita discussão de quem errou, né? Se a administração que está culpando o Pentágono ou se o Pentágono está culpando a administração. Que ninguém esperava que o Talibã fosse conquistar Cabul em 24 horas, 48 horas, ninguém imaginava. Eu quero que você segure aí, porque eu quero entrar nesse assunto mais a fundo, mas sobrou um pedaço de um assunto da questão do nacionalismo que eu quero endereçar. Eu recebi uma pergunta que, aliás, interessante, até falei no meu stories no Instagram, muito boa pergunta que eu ia responder aqui. Como nós estamos falando da questão da identidade nacional, e a pergunta é, mas se o Afeganistão derrubou tantos impérios, ou seja, resistiu identidades de fora, externas, como que você fala que ele não tem identidade nacional? E a parte da resposta é o seguinte, a resistência veio por identidades localizadas. E assim, é muito fácil você identificar quem é você quando tem alguém de fora muito diferente de você. Mas isso não quer dizer que você saiba quem é você quando não tem aquele estranho para você se distinguir. Então, parte do que é ser brasileiro é entendermos que não somos argentinos. Como a gente não tem um confronto com a Argentina, a nossa identidade nacional ela fica mais fraca. Mas se a gente tivesse uma ameaça argentina vindo aqui, existem momentos de fortalecimento. Uma final de Copa do Mundo na qual a Argentina vai jogar é esse momento. É o momento que a gente se sente mais, então eu sou brasileiro. Não, é contra eles, nós somos aqui, né? Não somos eles. Então, a história do Afeganistão de resistência aos impérios,
naquele momento você tem instâncias, você tem manifestações de uma pseudo-identidade nacional, mas muito conectada com uma questão religiosa, né? Religiosa, exatamente, porque você tem impérios que são de outra religião, outra vertente, e não é o país inteiro. Porque grande parte do país, ou a maior parte do país, depois que os Estados Unidos estavam lá, não queria o Talibã de volta. Durante algum tempo não quis o Talibã de volta. E o Talibã é uma das facções, e não são todas, não é necessariamente o país inteiro unido que quer aquilo. É que assim, os pashtus, né, que são 40% da etnia dominante do Afeganistão, o resto são etnias menores, os que formaram o Talibã são os radicalizados islâmicos. Muita gente é religiosa, vamos supor, tradicional, não é um país liberal, não é um país no sentido liberal em relação a valores e costumes, é um país bem conservador, só que mesmo as pessoas conservadoras são pessoas que temem pela imposição do extremo desse conservadorismo. Sim. Que vem na mão do Talibã. Agora, os mujahidins, quando eles expulsam os soviéticos, e isso acaba sendo o fim da União Soviética, né? Não por causa da guerra, mas também por causa da guerra, né? Eles se sentem os reis dos mundos, né? Porque eles acabaram com o exército soviético. Imaginem agora com o fim do exército americano, que não é que eles venceram os Estados Unidos militarmente, mas os Estados Unidos foram embora e eles não foram derrotados militarmente. Então a questão agora, eu vejo que talvez na cabeça deles, na cabeça de outros talvez seja um nacionalismo afegão, mas na cabeça do Talibã eu acho que é uma união islâmica que vem também do Dar el-Harab, Dar el-Islam, da União Islâmica, de um possível califado, etc, etc. E, ao mesmo tempo, o que isso incentiva e também dá de fé para alguns grupos. E eu acho que isso acaba, não é que aumenta o nacionalismo, mas aumenta o incentivo e até mesmo a visão um pouco mais... como é que eu posso falar? O willpower, como é que fala? A intenção, a vontade de se mobilizar por uma coisa. Por uma causa, que tem a ver com religião, mais do que com nacionalismo. O que eu acho assim, se você tem nacionalismo, quando você está sozinho, sem uma força externa de um inimigo, você teria que ser capaz de ser um povo unido. Exato. Então pronto, então tem um problema de nacionalismo no Afeganistão? Tem, porque eles não são um povo unido. Por quê? Porque tem guerra civil, porque tem um monte de warlords ou senhores de guerra, porque tem um monte de tribos, um monte de grupos separados, eles se matam entre eles, porque eles não conseguem coexistir, criando uma unidade e falar assim, seremos isso e um vai ajudar o outro. É totalmente diferente da unidade nacional que existe no Brasil. Totalmente. E assim, você fala, a unidade nacional brasileira talvez aumentaria muito se a gente tivesse a presença de uma força externa estrangeira. E essa força estrangeira, quando ela chega no Afeganistão, ela cria algum nível de coesão por um inimigo, mas não uma coesão porque nós somos parte da mesma família. É diferente isso, é uma diferença sutil. Ela pode parecer, não, mas como assim? Não, é uma diferença. Senão você tem que funcionar em tempos de paz, em tempos de harmonia, o tempo inteiro junto, colaborando. E isso não tem lá no Afeganistão. Não. E não só não tem isso, como tem a competição por poder. Nas periferias, você tem a competição de poder, de quem é o chefe das famílias mais importantes, quem vai dominar regiões de ópio, que vai produzir o ópio, que acaba criando... isso é uma história antiga lá da produção de heroína no mundo, dinheiro, corrupção, tráfico de armas, e isso acaba gerando alianças. E essas alianças têm muito mais a ver com interesses locais do que com o nacionalismo e construção de país, etc. e tal. Então, assim, o problema do nacionalismo no Afeganistão, mas não só lá, é muito mais embaixo. Exato. E esse é um ponto, que tem que ficar claro, assim, porque essa é a estrutura de entender o Afeganistão. E, de novo, você está colocando isso sobre a região. Repito, vamos além da região. Esse é um dos grandes desafios e problemas de todos os países. Um dos jeitos de analisar esse problema é a questão do patrimonialismo. Todos os países que deram certo, eles conseguiram em algum momento vencer o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo?
é você governar ou coordenar a nação o todo pelos interesses do seu grupo. Como se o país fosse seu. Isso. Como se o país te pertencesse. Esse é um dos problemas clássicos do Brasil. E esse é um problema... Os Estados Unidos, a Alemanha, todos os países que deram certo, eles tiveram esse problema em algum momento. Em alguma hora eles entenderam e conseguiram criar mecanismos e regras para conter isso. Se a gente fala de escala, né? Então se, sei lá, a Alemanha está aqui, Estados Unidos está aqui, Brasil está aqui, o Afeganistão está aqui. Ele está aqui embaixo, então ele está muito mais longe da construção dessa unidade. Então, unidade de lado. Você tinha trazido outros... Eu queria fazer... eu ia te fazer um paralelo, né? Os Estados Unidos, eles ficam na Alemanha e no Japão na Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial. E eles fazem um state building, eles fazem um rebuilding de um state que já existia, mas já existia um nacionalismo, uma identidade, uma união. O Japão precisou ceder uma série de coisas relacionadas à sua soberania. A gente fala bastante sobre essa soberania que eles não tiveram para falar sobre o processo de paz entre palestinos e israelenses. Mas eles não vão ter exército. Não vão. Por 70, 80 anos não vão. O Japão também não teve por muito tempo. Não podia ter vários tipos de armas, de hardware, etc. e tal. A Alemanha igual. Por um tempo, até que a comunidade internacional voltou a ter confiança neles. Mas eles quiseram que os Estados Unidos ficassem lá, para eles queriam garantir a estabilidade governamental deles mesmos. Eles queriam que os Estados Unidos ou outros poderes externos ajudassem eles a reconstruir esse Estado. Mas existia um nacionalismo unidade por trás, uma unidade por trás. Você tinha uma monarquia no Japão, você tinha estruturas já de um processo longo. Na Alemanha é um processo muito longo de formação desse Estado. Fragmentado, milhões de principados, reinados, feudos, estruturas pequenas que foram se juntando, foram lutando, foram conquistando um outro. Demorou para a Alemanha se formar. E aí tem um outro elemento que esses dois lugares já eram potências. Não é que eles eram pobres e aí quando os Estados Unidos ficou lá na ocupação, transformou e fez eles ficarem ricos. Eles já tinham a capacidade disso, senão não teriam causado o estrago que causaram nas duas guerras. Exato. Se eles fossem pequenos países problemáticos, pobres e tal. Eu traria um exemplo agora, talvez parecido com o Afeganistão, mas que sim tem uma certa identidade. O Irã. Se existisse uma queda do governo iraniano e você tivesse uma presença dos Estados Unidos e da Inglaterra, existiria uma unidade persa forte, já teve uma monarquia forte, mas é que a língua essa persa. É uma civilização milenar. Então, isso foram milênios para formar essa identidade e ela existe. Então a gente poderia arriscar. Eu estou fugindo aqui, eu estou entrando em devaneios, mas a gente poderia arriscar que daqui a muito tempo, talvez daqui a dezenas de anos, se o Talibã realmente conseguir consolidar o seu poder e realmente for ao extremo, ao pé da letra da interpretação da Sharia, como eles de proibir, enfim, a liberdade civil vai cair muito, as pessoas vão ficar muito infelizes, isso pode chegar a criar uma unidade que eventualmente pode haver um golpe dentro do Talibã e trazer um rei para dentro do Afeganistão, daqui a 100, daqui a 200 anos, e que eventualmente essa história que nós conhecemos do Irã que já aconteceu, ou do Japão que já aconteceu, pode ainda estar para acontecer no Afeganistão. Eu acho que essa discussão ela traz um tema muito importante que alguém tem que ir lá e consertar, salvar, ajudar essas pessoas. E todo mundo que está participando dessa discussão, você vê todo mundo emitindo suas opiniões, achando absurdo, não fez nada, mas aí se faz, não percebe que é incoerente porque critica que faz. E essa é uma discussão muito difícil na política internacional, que é a questão da intervenção. Exato. Você ir lá intervir num outro país para resolver alguma coisa. E assim, tem aqueles que dizem que você não tem que nunca ir lá, porque cada um é dono do seu nariz e faz o que quer. E tem outros que vão dizer, não, peraí, mas tem coisas que são erradas e você não pode deixar acontecer. A Declaração dos Direitos Universais, direitos humanos, a ideia da ONU, né? Então as pessoas falam, algumas pessoas me perguntaram, mas e a ONU? E a gente sempre fala sobre isso, né? A ONU, o direito internacional, as forças internacionais, o Conselho de Segurança. Se tiver agora, o mundo precisa de uma situação grotesca, absurda,
para poder intervir, para poder mandar forças militares de outros países que eventualmente vão entrar em confronto armado e vão morrer. Ou seja, imaginem vocês que estão nos assistindo, mandando os seus filhos para o exército americano que vai lutar uma guerra contra o Talibã para salvar o Afeganistão, sendo que isso está a 10, 15 mil quilômetros dos Estados Unidos. Vocês vão falar, não, eu não quero que meu filho ou minha filha morram em vão por uma guerra que não é nossa. Porque a Al-Qaeda já foi destruída no Afeganistão e o Bin Laden já morreu. Ou seja, a ideologia terrorista não vai deixar de existir. Mas para que perder soldados nacionais? E aí que está esse grande dilema. Alguns vão dizer assim, falar, não, mas ele não está lá para salvar o Afeganistão, ele está lá para salvar a pele dele porque ele não quer que volte um grupo terrorista e que ataque ele. Aí você está respondendo, não, a Al-Qaeda já foi destituída dali, ela está enfraquecida, dali ela não vai mais voltar. Então não precisa mais estar ali, está ali por algum outro ideal. De uma certa forma é um equilíbrio, eu acho, entre essas duas coisas, que era o começo da sua fala. Entre o interesse de trazer segurança internacional e também defender o que é certo. Então talvez a gente poderia falar que os Estados Unidos deveriam liderar uma força internacional dentro do Afeganistão que não seria feita pelo Conselho de Segurança da ONU, porque não seria aprovado pela Rússia e pela China, junto com alguns países que têm interesse em fazer com que o Afeganistão ficasse minimamente funcional. Então, continuassem lá dentro para proteger pelo menos a soberania. Aí percebe afegã. como a gente voltou para o primeiro problema, que é ficar minimamente funcional é o quê? Fazer o país funcionar. Mas aí você vai lá, fica 20 anos, gasta todo esse dinheiro e não consegue fazer o país funcionar. Então chega uma hora que você fala assim, desculpa, eu não tenho o poder e a autonomia de construir uma coisa. Eu posso até brecar uma coisa ruim. E aí existem N situações que a gente pode imaginar que justificam uma intervenção militar de você ir lá e salvar alguém. Exato. Por exemplo, um genocídio. Exato. Aliás, o genocídio que está acontecendo na China. Ninguém vai querer ir lá brigar com a China, então não vai acontecer. Não fizeram isso em Darfur. Isso, não fizeram isso em Darfur. Em Ruanda não fizeram isso. Você tem genocídios, a Segunda Guerra Mundial. Você não pode ficar sentado de braço cruzado e falando assim... não, isso não é responsabilidade minha, dane-se, esse problema tá ali. Você é conivente se você assiste um crime e não faz nada. Claro, não dá pra você resolver todos os problemas do mundo. E aí outros vão dizer, mas quem é você para ir lá resolver? Aí a minha resposta é, você tinha escravidão em algum momento. Um grupo de pessoas olhou e virou e falou assim, isso está errado. E eu vou acabar com isso. Como é que você acaba com isso? Você vai lá e luta para aquilo acabar. Aí o outro vai dizer, não, mas quem é você para dizer o que é escravidão para o outro? Entendeu? Então são dilemas morais muito difíceis de você... Então é por isso que a gente não sabe exatamente, a gente não tem um critério, a gente define o critério. Eu sempre falo aqui, né? Olha só, né? No Irã, ser homossexual é um crime e a pena é ser enforcado na rua, ser morto. E você enforcar um homossexual no Brasil, nos Estados Unidos, é o crime. Então, por causa desse crime que eles cometem lá, que para nós, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, é um crime, você faria uma intervenção no Irã? Não, esse não é um crime muito importante. Ou seja, qual o critério? Então, mas se você tiver 100 mil mortos por ano, isso já é o suficiente para haver uma... Ou seja, qual é o critério do número? O número sempre o mundo não tem um critério, tanto que a intervenção... Tanto que a definição de genocídio não diz qual é o número quando que começa a ser um genocídio. E não teve uma intervenção em Darfur, não teve uma intervenção em Ruanda, não teve intervenção na China, porque a China... O que os cínicos vão dizer? Só teve intervenção por causa do interesse dele. Mas assim, por que você não foi intervir então? Por que você não pegou sua mala e falou, eu vou lá salvar aquelas pessoas? Aí você não quer. Então... Óbvio que a gente é humano e ninguém consegue parar tudo e só viver para fazer isso. O que você tem que fazer? Você vai ter que ter algum interesse junto com a sua necessidade de fazer o certo, ou o que sua ética, sua moral disser que você tem que fazer. Mas você estava falando a respeito sobre o interesse no final das contas. Assim, você fala assim, a gente pode estar lá por causa de um novo interesse ou para prevenir uma coisa ruim de acontecer. O state building não necessariamente tem que ser o objetivo final. Tipo, o Afeganistão não vai virar a Malásia de um dia para a noite. Ou a Indonésia, que são estados islâmicos funcionais, que funcionam bem, etc. e tal. Vai saber muito bem qual a democracia que existe nos dois, mas existe uma funcionalidade, existe turismo, as pessoas trabalham, pegam trânsito e tudo mais. Então, assim, mas eu acho que se o objetivo ainda é prevenir algo ruim,
dentro de um contexto de um determinado período de tempo, é de interesse mundial que essa coisa ruim não volte a acontecer. Porque esta coisa ruim voltando a acontecer, como está acontecendo, não só vai ser ruim para a moral e ética daqueles que podem prevenir essa coisa ruim de acontecer, mas vai dar incentivo, vai dar inspiração, essa palavra que eu estava tentando encontrar antes, para outros fazerem a mesma coisa. Então, o Talibã voltando para Cabul, mesmo que o Talibã consiga resolver e fazer uma... Agora eu publiquei hoje que eles estão fazendo um discurso ameno, falando que as mulheres vão poder estudar e trabalhar dentro das leis islâmicas. Vamos saber o que isso significa, né? Etc e tal. No final das contas, quem está comemorando? O Hamas, o Hezbollah, o Boko Haram, Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda... Ou seja, são os regimes mais totalitários, Al-Shabaab, os mais totalitários, os mais fundamentalistas, que acreditam ainda na conquista dos territórios que um dia pertenceram ao Califado Islâmico e que um dia vão voltar a ser controlados pelos islâmicos. Ou seja, é o que a gente chama do hipernacionalismo no sentido religioso. Um fascismo. O Talibã poderia ser colocado, é um tipo de fascismo. Por quê? Porque ele não aceita o diferente. O nacionalismo é você se unir com aquele que parece com você, mas você não repudia o que é diferente de você. Exato. E eles repudiam e querem exterminar, eliminar. Exato. Não é um negócio assim, não, tá bom, você não quer fazer o que eu gosto, fica aí, vive a sua vida. Que é o que a democracia prega e permite, a liberdade de cada um fazer o que você quer, dentro dos limites, obviamente, de você não infringir o espaço do outro e tal, e o respeito ao outro. Então, você tem um parlamento, que você tem vários partidos, e assim, por mais que a gente tenha uma pessoa específica, eu tenho uma posição X, você gostaria que no parlamento não existisse jamais uma oposição a você? Uma pessoa democrática vai falar, não, pode existir, eu vou fazer a luta política para ganhar. E você vai fazer essa luta política uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra. Mas é do jogo político que existe oposição. Claro. A oposição, ela funciona como o overview, o ombudsman. O freio. Ela faz o freio, o contraponto. Ela faz o contraponto. É importante e tal, não sei o quê. No caso do Afeganistão, o Talibã não vai criar parlamento com oposição, vai escutar os outros, etc. e tal. É uma visão específica que é baseada na religião. E nesse sentido, é um nacionalismo religioso extremo, que a gente poderia colocar aí como um fascismo radical. Porque é um hipernacionalismo. Porque é um hipernacionalismo. Fundamentado e baseado, enraizado em valores religiosos. Exato. Que na verdade são dogmas que não podem ser discutidos. Isso. Ou seja, não tem muita solução, a não ser que um dia um líder religioso acorde e fale, não, isso aqui está errado, temos que colocar isso daqui agora. E é assim, não é só que não podem ser discutidos, como não aceitam outros dogmas. Exato. E você tem que eliminar os outros dogmas que são uma ameaça ao seu dogma. Exato. Então, isso entra dentro da história do contra-terrorismo no Oriente Médio, e as pessoas perguntam às vezes a diferença. Por exemplo, um amigo me perguntou, é seguro viajar para o Egito? Eu falei, é. Quem é o governante do Egito? É o Sisi, é um general, tomou poder, etc. e tal. Assim, qual é a diferença? O Egito tem um governo, entre aspas, laico. Eles são religiosos? Um pouco, vão na mesquita e tal, etc. Mas eles não impõem a religião ao pé da letra nas pessoas, nas ruas. As mulheres podem andar sem véu na rua. Sim. Obviamente que você não vai ter uma discoteca no meio do Cairo com música, com bebida alcoólica, etc. e tal. Talvez seja um pouco mais conservador. Mas é justamente esses países, como por exemplo o Egito, que esses caras gostariam de destruir. O Talibã, a Al-Qaeda, o Hamas, o Hezbollah, o Al-Shabaab, todos esses grupos gostariam de destruir os regimes da Síria, que não é a flor que se cheire, o do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, de todos os países que são reis, comandados por ditadores ou reis ou presidentes, que não implementam ao pé da letra a religião à sua população. Eles não impõem. Eles não impõem. Aí são níveis de autoridade, né, ou de ditatoriais, que esses outros exemplos que você está falando, desses grupos todos, são ultra ditatoriais, mas que um Sisi da vida ele é menos do que esse outro. Exato. Ele é ditatorial, muito mais do que o Brasil, mas não é no nível do Talibã ou do, enfim, Estado Islâmico. Eu quero seguir
E eu quero falar sobre a questão da guerra, e eu vou jogar um pouco uma discussão sobre guerra, e aí, enfim, a gente debate o desmantelamento do exército afegão e o avanço, e como que tudo isso aconteceu. Nessa discussão tem um ponto que é importante, assim, o Trump deveria ou não ter negociado com o Talibã. Porque o Trump fez um acordo com o Talibã, gente. O Trump assinou um acordo com o Talibã, na qual ele se comprometia a sair do país. Em troca, o Talibã prometia não abrigar mais grupos terroristas e não planejar ataques contra os Estados Unidos. Como que você vai fiscalizar isso? Não sei. Me soa ingênuo e absurdo achar que isso vai parar de pé. Por outro lado, tem um conceito que eu preciso dividir com vocês precisam entender como que guerras dessa natureza acabam. E eu preciso trazer um pensador aqui que é o Clausewitz. O Clausewitz, ele é um dos grandes estudiosos da guerra. Você tem dois grandes pais da estratégia, o Sun Tzu do Oriente e o Clausewitz, o prussiano, que representa o pensamento do Ocidente. E o Clausewitz ele explica o seguinte, ele fala sobre tipos de guerra. Ele fala sobre a guerra total e a guerra limitada. E a guerra total, como é que ela acaba? Por que ele faz essa distinção? Ele faz essa distinção para dizer o seguinte, você precisa entender qual tipo de conflito você está. Dependendo do tipo de conflito que você tiver, ele vai ser travado de uma maneira e ele vai acabar de uma maneira. Sempre. Esse é o estudo dele. Essa ciência que ele foi lá olhar a ciência da guerra. E aí o conflito, a guerra total, ela sempre vai acabar com a derrota e a destruição do outro lado. Porque ela é total. Vale tudo, tá todo mundo mobilizado, ela vai ser mobilização total, todos os elementos da sociedade estão paralisados só para travar a guerra. Que guerra foi assim? Segunda Guerra Mundial. Então ali ela só ia acabar com a rendição de um dos lados, incondicional, ou a vitória total do outro. O outro tipo de conflito que ele traz é a guerra limitada. E a guerra limitada ele vira e fala assim, olha, exatamente por a guerra ser limitada e o atrito ser limitado, só tem um jeito dela acabar. Ela precisa ser negociada. A guerra no Afeganistão, ela não era total. A sociedade afegã ela não estava paralisada e mobilizada somente para a guerra. Muito menos a sociedade americana. A vida dos americanos estava normal. Você chegou no ápice da guerra a ter 100 mil soldados americanos. No final, agora você tinha 2 mil, 3 mil. Então como é que essa guerra teria que acabar? Alguma negociação política. E aí a gente volta para a minha pergunta inicial, né? Ou para o ponto inicial. O Trump fez certo ou não em negociar com o Talibã? Clausewitz falava também que nesta guerra limitada, vitória é você chegar a uma situação política melhor da qual você estava quando você entrou. Porque o resultado é político. Porque o resultado é político. E ele é o mesmo cara que fala aquela famosa frase, talvez vocês tenham ouvido, se não ouviram, prestem muita atenção e não esqueçam dessa frase. A guerra é a continuação da política por outros meios. Exato. Reflita o que é isso. A guerra é a continuação da política. Nós estamos fazendo política aqui. Estamos argumentando. Tranquilamente, amigavelmente, suave. Começa a ficar quente e tal, joga o copo de água, ele me joga a cadeira, a gente começa a se matar, nós estamos guerreando. Por que a gente está guerreando? Pelo nosso argumento inicial, por uma razão política. E tem tudo a ver com essa colocação que você trouxe. Exato. Então assim, Trump acha que essa negociação colocou os Estados Unidos numa situação política melhor do que eles estavam antes da negociação. Isso. A questão é que você não... Se o acordo for cumprido. A questão é como você e tem como certeza... você faz que o acordo vai ser cumprido. Exatamente. Virando para o Talibã e falando assim, olha, Talibã, eu quero que você nunca mais me ataque, que você nunca brigue nenhuma organização terrorista aqui no seu país. Sendo que ele já fez isso, e sendo que hoje, no Afeganistão, se antes tinha uma ou duas, hoje tem por volta de 20 grupos fundamentalistas, radicais, organizações terroristas de vários lugares do mundo presentes e operando no Afeganistão.
Continua. Não, e presente-se no Afeganistão, não necessariamente Não, em Cabul, eu quero também... que você fale do raciocínio, então, se ele deveria ou não ter... Então, ele negociou... Bom, a gente estava falando que o Trump queria negociar tudo. Ele negociou com a Coreia do Norte, ele negociou... Ele saiu do acordo com o Irã. Então, assim, engraçado ele saiu do acordo com o Irã. Não confiava no Irã. Mas confiou no Talibã. Complexo. Bom ponto esse. Né? Ele não confiou no Irã, saiu... Abandonou o acordo, rasgou o acordo. Os Estados Unidos está fora do acordo nuclear do Irã, né? para de CPOA, né? Que é o acordo das potências para o Irã desmantelar o seu programa nuclear e não construir uma bomba atômica. E fazer enriquecimento de urânio até 3%, uma coisa assim. Ele não acredita no Irã. Ok, eu também não acredito no Irã. Mas a gente tem base para falar que a gente não acredita no Irã. O Irã mentiu várias vezes, dá para provar. Então ele saiu do acordo nuclear iraniano. Ele deveria ter saído? Muitas pessoas falam que sim, algumas pessoas falam que não. Agora os Estados Unidos está tentando voltar para um acordo com o Irã, sendo que existe todo um mecanismo para tentar mudar o sistema de verificação. Vamos transformar isso para alguma coisa afegã agora. Eles poderiam ter negociado um mecanismo para verificar que não há grupos terroristas dentro do Afeganistão. Estamos em 2021, tem tecnologia de comunicação, dá para saber se tem gente ligando, se tem gente mandando mensagem, se tem que colocar um distrito da NSA ali para ver por 30 anos para você ganhar confiança no Talibã. Eles podem fazer o regime deles, religioso talvez, se eles quiserem, mas você tem certeza que os interesses dos Estados Unidos estão protegidos e que eles não vão atacar os Estados Unidos. Mas, por exemplo, vamos trazer isso mais para a prática. Você falou, põe uma sede ali da NSA para fiscalizar, monitorar o que o Talibã está fazendo. Você não vai botar cidadãos americanos ali, se você não tiver uma mega proteção, aí você vai ter que ter um exército, aí o Talibã não vai aceitar. Não, mas você não precisa ter uma sede do NSA no Afeganistão para escutar o Afeganistão. Não, tudo bem, mas... você pode ter em volta, você pode ainda ter satélite, você tem internet, etc. Mas aí você não precisa do consentimento do Talibã para fazer isso. Não, mas você tem um acordo que eles aceitam, ou seja, eles sabem que você está escutando, e eles sabem, da mesma forma que que o Irã teve que aceitar que a qualquer momento poderia chegar um cara da Mas agência... era uma inspeção, ele ia lá. Agora, escutar, os Estados Unidos conseguem escutar mesmo se o Talibã não saiba ou não queira. Tá, mas aí você tem um problema, porque se o Talibã não aceita e você assina um acordo como foi assinado sem um mecanismo, no momento que você descobre, sem o Talibã saber que você descobriu que eles estão fazendo XYZ, o que você vai fazer? Você vai voltar a invadir tudo de novo? Não, então esse é o problema de Israel em relação à Cisjordânia. Então pronto, você está identificando qual o problema da negociação do Trump. Porque assim, nós estamos tentando responder a pergunta, o Trump deveria ou não ter negociado? Eu trouxe do ponto de vista técnico do que é a guerra, esse tipo de guerra que os Estados Unidos estavam envolvido ali, e o livro, a literatura, o código, as regras dizem, você vai ter que negociar. Agora, o problema é negociar com o Talibã, e aí você está trazendo o problema da confiança e da verificação dessa negociação, ou dos mecanismos de fazer ele cumprir com a parte dele, que para mim são muito difíceis de serem criados com o Talibã. E o problema com o Irã é similar. Porque você consegue burlar qualquer coisa. Então deveria ter sido feito algo paralelo. Os Estados Unidos deveriam feito um acordo com o Talibã para fazer um acordo de saída de tropas americanas e em paralelo deveria ter sido feito um acordo como, por exemplo, um DCPOA para o Afeganistão, com outros países, com as potências, para negociar com o Talibã uma possível volta do Talibã ao poder, com a negociação com todas as potências, na qual o Talibã teria que cumprir uma série de exigências que não só os Estados Unidos, mas os outros países em relação à proteção das liberdades civis que existiam naquela região, que é a nossa preocupação hoje em dia. Tudo bem, mas aí a pergunta, e aí a gente volta para o problema inicial. Os outros países estão interessados e preocupados em gastar dinheiro, em ir lá, se esforçar? Vamos colocar que o gasto para um país como a Alemanha não é muito dinheiro. Mas a Alemanha ela se mobiliza para fazer essas coisas? Então, aí que tá. Você tem que entender o interesse. Se o interesse do direito humanitário internacional faz parte do interesse nacional do país, sim. Então, mas as convergências desses dois fatores não acontece toda hora. Não. Então. Não, porque os países normalmente eles agem única e exclusivamente por interesse nacional.
vírgula, Vladimir Putin. Então, Ele dizia isso. E eles agem por interesse nacional, e isso não é um pecado, gente, e não é uma maldade, porque não dá para ser A maioria diferente. dos países agem assim. Não, porque você assim, você vai ter que agir assim. Porque quem é que vai, se você não agir assim, quem é que vai agir pelo seu interesse nacional? A Argentina vai agir pelo interesse nacional brasileiro? Vou dar um exemplo. Israel abriu um hospital de campanha na fronteira com a Síria para tratar 3 mil sírios por ano. Qual é o interesse nacional de Israel? Tipo, tem gente que fala, não, esses sírios chegam em Israel, são tratados, não são filmados, não são registrados, voltam para a Síria e são embaixadores de Israel agora porque Israel salvou a vida deles. Mas será que esse era o interesse? Ou porque Israel está realmente fazendo algum serviço de não tem como a gente ficar parado escutando tiros do outro lado da fronteira, sendo que Israel é um país de primeiro mundo e do outro lado está tudo caindo aos pedaços, sem a gente pelo menos oferecer algum tipo de ajuda humanitária aqui. Então assim, tem algum nível de consciência pesada nos políticos dos países desenvolvidos para eles poderem criar mecanismos para tentar ajudar? Eu concordo com o que você está falando. Não, eu concordo de trazer mais gente na mesa, ter mais pressão, falar, olha, Talibã, você vai ter que se comportar, tal. Sai daqui, entra daqui. Eu só não sei se os outros iam participar ou se eles não iam lá. Tipo, eu tô aqui porque sei lá, porque eu tô aqui, eu não tô aqui levando isso a sério, não sei quem seriam esses outros e tudo bem, talvez isso fosse uma pressão a mais, mas eu não sei se seria o suficiente para o Talibã olhar e falar assim, tá, eu vou cumprir com a minha parte do acordo. Porque você acha que o Talibã vai cumprir com a parte do acordo dele? Eu acho que no longo prazo não, mas eu acho que no curto prazo, dependendo do mecanismo que fosse criado. Não foi criado o mecanismo. Agora vamos falar da realidade, não o que poderia ter sido melhor. Hoje. Não sendo criado o mecanismo? Não teve mecanismo. Os Estados Unidos assinou um negócio, o Trump assinou um negócio com o Talibã falando assim, olha, eu vou embora daqui, nós vamos parar de lutar, tem um cessar-fogo. Cessar-fogo. 2, você não ataca as minhas forças enquanto eu estou retirando as pessoas. Eu vou embora daqui. 3, você negocia com o governo do Afeganistão, vocês fazem a paz entre vocês, dividem o poder e param de se matar, você não extermina todo mundo. E 4, você promete que você não vai abrigar terroristas aqui dentro. E em direitos humanos, direitos das mulheres, não foi colocado? Foi colocado, tem uma parte ali, suavemente colocou isso. De quê? De direitos civis? Isso, você vai respeitar as mulheres, você vai maneirar e tal. E aí? Dentro da visão islâmica do Talibã. Aí começa a dificuldade. Então, na minha opinião, Trump negociou de forma equivocada. Como presidente dos Estados Unidos, que é a maior e mais forte democracia do mundo, ele negociou de forma errada. Você soltou uma hora um comentário que não foi o Biden que criou essa situação. E realmente não foi. Quem criou essa situação foi o contexto internacional. O 11 de setembro começa com o contexto. Depois você tem respostas dos presidentes americanos. A resposta de invadir o Afeganistão, eu diria que ela é incontestável, praticamente. O do Iraque, com certeza a gente pode contestar. A do Afeganistão, é impossível dizer que não deveria ser feito aquilo, não deveria se fazer aquilo, certo? Porque, você está lidando com um inimigo, foi lá, te atacou. O que as pessoas querem? Não. Com certeza absoluta. Eu estava até pensando aqui no que você me falou, o contexto internacional. A culpa, na verdade, é dos soviéticos. Se a gente fosse voltar lá para trás e os soviéticos tivessem invadido... Por que os soviéticos invadiram? Porque teve um golpe de um rei e eles estavam com medo desse cara. Ele talvez teria criado a identidade nacional se ele tivesse ficado no poder. Mas aí os outros vão dizer assim, não, na verdade o Bin Laden se voltou contra os Estados Unidos pela ação dos americanos no Oriente Médio e tal, enfim, vai ter uma série de outras discussões. Mas assim, nós analisamos um pouco da resposta do Biden, aí eu trouxe o Trump. E a posição do Trump reforça que toda essa confusão já é errada e difícil. E não errada, não é que ele tinha a vara mágica e devia ter feito do jeito certo. Qual é o jeito certo? Eu não sei qual é a fórmula. Se ia sair do Afeganistão 6 meses depois, os Estados Unidos não tinham um aparato de segurança pronto para lidar com um ataque terrorista ainda. O problema é justamente esse. Eles ficarem lá mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não ia resolver o problema. A não ser que eles engajassem em uma guerra total. Mas aí contra o Talibã, objetivo, sendo que exterminar o Talibã. Sendo que isso é
praticamente impossível, porque o Talibã é uma ideologia, né? Vai nascer outro, vai você matar tem- alguém, você um vai- parente do filho, vai ficar ali, Exato, vai se ficar vingar. remoendo. Fora que você tem pessoas em diversos vilarejos onde não tem luz, não tem acesso, não tem nada, não dá pra achar, é um lugar muito grande, cheio de montanha, não tem como você chegar nesses lugares se não for de helicóptero. Então assim, além de ser perigoso, né? Você vai chegar no helicóptero, você recebe uma missão no helicóptero, acabou a história. Então assim, se você for atirar do ar, você vai matar civil. Não que os Estados Unidos não tivesse feito isso no passado, mas você vai matar civil. Então assim, tem uma situação extremamente complexa. Você pode começar a construir ferrovias, mas vai demorar 150 anos para você chegar em cada canto no Afeganistão. Ou seja, é praticamente impossível você destruir militarmente o Talibã. Faça um comparativo bobo. As pessoas perguntam por que Israel não invade Gaza e destrói o Hamas? Se Israel não invade Gaza, que tem 360 km², e não destrói o Hamas, que está numa zona plana, pequena, de 300 m², onde Israel tem acesso pelo mar, pelo ar, pela terra, como é que os Estados Unidos vão destruir o Talibã no Afeganistão, que é infinitamente maior? Se não tem resposta fácil... Não tem resposta. Então, assim, não existe uma fórmula do sucesso ali. Existem problemas, senão esses problemas não seriam os maiores problemas do mundo. E é muito fácil ficar de fora falando, não, errou. A gente tem que ser mais cauteloso e mais técnico e se colocar nessa posição. Tá bom, se você fosse presidente americano, o que você faria? Se atacaria ou não o Afeganistão depois do 11 de setembro? A população inteira, o mundo inteiro falando, meu Deus, o que aconteceu? Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí você vai. Aí você fala, não, eu vou ficar lá 6 meses. 6 meses, a Al-Qaeda voltaria, o Talibã voltaria muito fácil e os Estados Unidos não teria o sistema, o mecanismo que existe hoje, toda a infraestrutura, todas as instituições para monitorar, vigiar e impedir ataques terroristas. Eu não acho que eles erraram, eles tinham que entrar no Afeganistão, eles tinham que tirar o Al-Qaeda, eles tinham que matar o Bin Laden, eles tinham que fazer o que fizeram, mas em algum momento, nesses 20 anos, não agora, em algum momento, alguma coisa aconteceu, alguma decisão foi tomada. Não, várias. Que nesse momento, com certeza. Que não, assim, e naquele momento parecia ser a decisão certa, porque é o que a gente chama, você não pode julgar o que você faria 7 anos depois, depois que deu errado. Então naquele momento, em algum momento, deu alguma coisa que hoje em dia, analisando para trás, não foi a decisão correta e o negócio começou a desandar. Mas claramente, pelas cenas que a gente viu, dos helicópteros, parecendo a retirada do Vietnã, com as cenas das pessoas penduradas em aviões, com a cena de 600 pessoas sentadas no chão de um avião da Força Aérea Americana, com os relatos, né? Eu escutei hoje um podcast de Israel que o jornalista de um jornal X, que não foi identificado, amigo de um jornalista israelense, ele fala assim, se descobrirem que eu trabalhei para um jornal americano X, eu vou ser morto, a minha família inteira vai ser morta e todos os meus amigos vão ser mortos. Então assim, alguma coisa foi tomada de decisão de forma equivocada para gerar essa situação. Olha, e isso poderia talvez ter sido evitado. Uma das situações... o que eu quero dizer é que, assim, para mim, na minha concepção, sei lá, numa nação, e resolver a nação e botar a ordem, é uma missão impossível. Impossível. As próprias nações não conseguem fazer isso dentro de casa. Imagina você fazer isso num outro lugar, que você é o estrangeiro, não o estranho, você é o estrangeiro. E aí eu ainda vou, assim, se você conectar, vamos falar dos erros, vai. Para mim, um dos grandes erros são as estimativas dos serviços de inteligência americano sobre as capacidades do governo do Afeganistão. E aí uma das estimativas, gente, foi o seguinte, eles viraram e falaram assim, olha, o governo do Afeganistão consegue resistir uns 2-3 anos o avanço do Talibã. 2-3 anos. E aí você fez todo um planejamento pensando nessa análise. 2-3 anos. Demorou 2-3 dias. E esse é um erro grotesco, assim, absurdo. Porque esse desencadeou vários outros erros, como por exemplo a questão da evacuação, da retirada dos diplomatas, esvaziamento da embaixada, de todos os afegãos que estavam ali ajudando eles. Eles cometeram o mesmo erro quando teve a Revolução Islâmica no Irã. Eles também achavam que quando existiu os primeiros protestos liderados por Khomeini,
em 79 em Tehran, na Revolução Islâmica Iraniana, eram protestos de alguns grupos, mas o governo não ia cair, ou se caísse não ia ser uma transição demorada, etc. e tal. Quando os diplomatas ligavam para Washington e falavam o que a gente faz, não, fica, não tem problema, fica, tá tranquilo. E olha o que aconteceu. A embaixada foi invadida, pessoas tiveram que fugir, gerou aí um refúgio de não sei quantos diplomatas na embaixada do Canadá, que o filme Argo. Argo, assistam esse filme. Quem não assistiu Argo, Ben Affleck, mega filme. Mega filme, ganhou um Oscar. E o sequestro, né? Eles manteram reféns 79, 89, sei lá, mais de 70 diplomatas americanos. Então, assim, isso é uma falta de... Foi uma falta de inteligência, uma falta de visão e um erro total de leitura. Foi feito agora com o governo do Afeganistão. E já teve, assim, vários outros erros de leitura. Eu vou dar um exemplo de erro de leitura recente. John Kerry, quando era secretário de Estado, disse várias vezes em eventos: não vai acontecer a paz entre nenhuma outra nação árabe com Israel enquanto o assunto palestino não for resolvido. Esqueçam, essa coisa de paz com o mundo árabe para depois fazer paz com os palestinos não vai existir. Olha o que aconteceu alguns anos depois, só 5 nações árabes fizeram paz com Israel. E não teve nenhum avanço no processo de paz com os palestinos. Ou seja, a leitura que políticos às vezes oficiais fazem nos Estados Unidos são falhos. E isso foi uma grande falha deles. Vamos falar do Paquistão. E o papel do Paquistão, você trouxe esse ponto. E o Paquistão ele tem um interesse em ajudar o Talibã. E inclusive ele ajudou e financiou o Talibã clandestinamente o tempo inteiro nesses 20 anos que os Estados Unidos estavam lá. Só que quem é o Paquistão? O Paquistão é um grande aliado dos Estados Unidos. Então o Paquistão fazia um jogo duplo. Não, eu estou te ajudando aqui, mas por baixo do pano, escondido, ajudava o Talibã. E aí por que ele faz isso? A razão principal é: o Paquistão tem uma preocupação que a Índia tenha um domínio, exerça uma influência muito grande sobre o que acontece no Afeganistão. E o aliado do Paquistão para contrapor a influência indiana era o Talibã. Então, para ele, o Talibã é uma ferramenta de impedir que uma zona de influência sua muito importante, que é o Afeganistão, porque é seu vizinho, não caia nas mãos do seu inimigo, do seu rival, que é a Índia. Não só isso, outro elemento, Pashtuns. A tal da etnia que o André citou aqui, que é a maior do Afeganistão, 40%, por volta de 40% da população, ela está presente no Paquistão. Porque as fronteiras entre Paquistão e Afeganistão, né, e aqui vamos só... Não sei se dá para ver aqui, dá um zoom aqui, gente. É muito próximo. Essa zona aqui, e aí tem um vídeo meu que é o vídeo do China e Paquistão. Eu falo da China e do Paquistão, eu explico todas as províncias, né, as regiões do Paquistão. E tem províncias aqui que é uma região tribal federal, exatamente na fronteira com o Afeganistão. Essa fronteira aqui ela é totalmente porosa, não está claro. A identidade é muito mais pashtun, é muito mais dessas tribos, dessas similaridades étnicas do que nacional. E lembrem que os membros principais iniciais do Talibã, eles estudaram nas madraças no Paquistão, que são as escolas, seminários religiosos financiados várias pela Arábia Saudita. Eles estudaram aqui, então eles têm muito laço um com o outro, além da questão estratégica da Índia querer cercar, né, o Afeganistão. E do mesmo jeito que o Paquistão está aliado com a China, o que a Índia quer fazer? Eu preciso também criar um problema para o Paquistão do outro lado, porque China vindo daqui, Paquistão daqui, eu estou acuada. Então deixa eu vir aqui por trás e minar o Paquistão. Duas coisas que eu ia falar. Esse financiamento de escolas das madraças, parece midrashá em hebraico, a mesma palavra, que as escolas religiosas islâmicas, foram financiadas pelo Ministério das Religiões da Arábia Saudita, que a família real, por sua vez, não tem controle, que foi a divisão de poder lá da década de 80, quando eles quase tiveram um golpe. Então a família real saudita
controla petróleo, exército e a relação com os Estados Unidos, enquanto que os religiosos wahhabistas ficavam financiando as escolas religiosas no Paquistão, que por sua vez originou um monte de terrorista que foi pro Afeganistão lutar a guerra. Que o Bin Laden veio daqui, exato, e era um wahhabista e levou isso daqui, exato, e se juntou com essa turma aqui. Outra última coisa que eu quero falar. O Paquistão é um Catar grande armado com armas nucleares. Porque o Catar, da mesma forma que o Paquistão, quer falar com todo mundo, quer sentar com todo mundo, quer dentro com todo mundo, quer transar com todo mundo. O Catar hoje em dia abriga o líder máximo do Hamas, voa para Israel, se encontrar com os israelenses e levar malas de dinheiro, de dólar, em cash para o Hamas em Gaza, foi o que a gente falou aqui na live sobre Gaza, se encontra com pessoas no Irã, voa do Irã para a Arábia Saudita e depois vai para a Casa Branca jantar. Então, o Catar, com 300 mil pessoas, é um país com o maior número de recursos financeiros no mundo, proporcionalmente, né? A renda per capita, a maior renda per capita do mundo. Ele faz isso para quê? Ele quer bloquear a influência dos Emirados Árabes Unidos e também falar com todo mundo, de uma certa forma, ser meio que as Nações Unidas do Oriente Médio. E tem todo o investimento no marketing, na Al Jazeera, a Copa do Mundo e por aí vai. O Paquistão, de uma certa forma bem maior que o Catar, bem mais tradicional e tudo mais, no tamanho do país, armado com armas nucleares, né, o que faz o equilíbrio de força entre Paquistão e Índia, faz a mesma coisa nessa região daqui, como o Reni falou. Eu só acho que o Paquistão ele é uma peça maior e mais desestruturado. O Catar ele é mais sólido, ele é mais coeso. O Paquistão, porque por pouca si gente, só, né? por si só internamente, é muito instável. Sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo o exército paquistanês tudo bem, e o serviço secreto, assim como o Egito, o exército turco, o exército egito, se quiserem tirar o governo, eles tiram o governo. Tudo bem. Mas existe fragmentação dentro da questão, dentro do Paquistão, entre Sim, o exército e as facções. Que acaba sendo mais homogêneo, né, o Catar, né? Deixa eu só pegar um pouco de pergunta, né, que a gente tá falando que nem louco aqui. Quanto tempo deu? 1h30? 1h10. Falando, nossa, mas é onde que eu começo aqui? Professor Reni. Tá. Professor Reni indaga: o motivo crucial de Bin Laden ter ordenado em 2001 um ataque aos Estados Unidos foi a vingança? Vingança porque os Estados Unidos não prestaram assistência, não reconstruíram o devastado Afeganistão após décadas de combate com os soviéticos, 79 89? Délcio. Não. Assim, na verdade, existe uma ideologia, a questão religiosa, uma visão de que os Estados Unidos era o problema desse projeto da recriação da nação islâmica no coração do mundo islâmico, que era o califado. Os Estados Unidos eram um obstáculo para isso. Essa ideologia fundamentalista, ela entende que o primeiro passo era você conquistar esses territórios. Não dá para você conquistar esses territórios sem se livrar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos financiava, ajudava e mantinha esses líderes que o André citou, laicos, como o exército, a monarquia ou sei lá quem, que não deixavam a questão, né, a revolução religiosa dominar toda a região. E os Estados Unidos eram um entrave. Então, a lógica da Al-Qaeda é: eu vou atacar os Estados Unidos, porque aí os Estados Unidos vai parar de ser um obstáculo e um problema para eu reconquistar esses países que ele citou, que esse é o sonho de todas essas organizações terroristas. E o Estado Islâmico, por exemplo, só para complementar, ele teve a estratégia inversa: conquistar o território dentro do que seria então o califado, se fortalecer dentro e a partir daí ir expandindo esse domínio até então combater os Estados Unidos quando chegasse a hora. Mas tanto o mapa de visionário final do Estado Islâmico e da Al-Qaeda é um mundo inteiro verde, assim como o Brasil, né? O Brasil incluído nisso. Existe uma visão positiva para o Afeganistão com o Talibã no comando? O Talibã é extrema direita ou extrema esquerda? Ainda não consegui assistir o vídeo. Ângela, existe uma visão positiva para o Afeganistão com o Talibã no comando? Estou fazendo uma análise fria, muito mais reflexiva com vocês do que um julgamento.
Por que o Talibã consegue dominar o país? Porque ele oferece, em alguma medida, em algum momento, para as pessoas algo que é muito importante em qualquer sociedade: ordem. Ele consegue virar e falar assim: olha, chega dessa bagunça, eu vou trazer ordem. Óbvio que aí quando ele tem o poder e tem a ordem, ele passa do limite, ele é o gerador de desordem, ou ele é o violador da ordem, impondo só o que ele quer. E aí as pessoas ficam reprimidas, comandadas, enfim, escravizadas quase que pelaquela organização. Mas a única coisa que a gente pode dizer é em sociedades instáveis e desestruturadas, a única coisa que eu consigo observar de positivo, que não é positivo, mas é um elemento que você fala para mim, mas por que alguém apoia o Talibã? Em algum momento apoiaram o Talibã. A sociedade afegã apoiou o Talibã, porque elas queriam ordem. E eu acho que a segunda parte é interessante, né? Isso, se é direita ou esquerda. Se é extrema esquerda ou extrema direita. O que você acha? A gente vai ter que olhar ação por ação, né? Eu olharia com uma visão de um afegão. Um afegão dentro do Afeganistão de esquerda seria um cara extremista religioso ou contra o extremo religioso? Contra o extremo religioso. Não? Para nós, sim. Para nós. E para eles? Então, mas se você, uma pessoa dentro do Irã que é contra o regime, vamos supor um cara no Irã as que organizações, os movimentos palestinos religiosos, eles são mais à esquerda ou mais à direita? Engraçado, eles se aliam mais com regimes de esquerda, mas palestinos de esquerda que são contra o Hamas tendem a se identificarem mais com Israel. Se você pegar valores e costumes, pelo menos... Claro. Se você falar assim... Eu não estou protegendo agora a esquerda ou a direita, eu estou dizendo que isso é confuso. Não, tentando porque fazer uma avaliação. Porque existe uma aliança entre o que a gente chama de aliança verde-vermelha, que é a aliança entre a extrema esquerda e o Islã radical no mundo. Isso. Né? Que a gente assistiu aqui no Brasil. Comentários falando que o PCO enaltecendo o Talibã. O presidente do PSOL enaltecendo o regime islâmico, 40 anos da Revolução Islâmica, que são coisas que não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido. Eu acho que os extremos, que para mim me soa muito claro, os extremos eles têm projetos hegemônicos, totalmente dominadores. Não existe outras versões. Exato. Não existe diversidade, não existe respeito a nada. Aí tanto faz se você não vai ter respeito porque você diz que você quer dividir tudo com todo mundo ou porque você quer dizer que a pessoa vai se vestir de tal jeito. Eu colocaria assim, se você colocaria assim, qual é o contrário de extremo conservador? Extremo progressista? Eu colocaria que o Talibã é extremo conservador e não extremo progressista. Ele é conservador porque ele é tradicionalista. Exato. Ele não aceita certas liberdades. Eu acho que esquecendo um minuto essa coisa de esquerda e direita, porque você não sabe se está perguntando sobre economia, sobre valores, sobre costumes, ele seria um regime de extremo conservadorismo. Exatamente. Por exemplo, radical, se você falar do ponto de vista da economia, você vai respeitar a propriedade privada? Um regime de extrema direita não necessariamente respeita, né? Também extrema não, mas se você disser assim, a direita, né? Que colocou a palavra extrema ali, eu acho que eles se misturam e são iguais. Exato, em muitos aspectos. Hitler desapropriou, né? Não dos alemães, mas dos judeus. Então, assim, eles vão escolher para quem eles vão desapropriar e quais não vão desapropriar. Queria saber por que o exército do Afeganistão não reagiu, se eles foram para o lado do Talibã, Ricardo. Por quê? Você fala? Eles não queriam, segundo o próprio presidente americano, eles não estavam dispostos em lutar um combate, eles não estavam dispostos a enfrentar o Talibã, porque eles não têm interesse, assim, não tinham eles não estavam com muita motivação de tentar enfrentar o Talibã para poder vencer o controle pela soberania afegã. Lembrando que antes, 2 meses antes de acontecer, 2, 3 meses atrás,
o Afeganistão já estava 80% sob controle do Talibã. Tem a então, questão assim, da identidade, né? A questão do mercenário, da corrupção. Você está lutando naquele exército por quê? Você está lutando por uma causa? Qual é a sua causa? A causa é muito mais clara para o Talibã. E sem o apoio dos americanos, o exército do Afeganistão falou: eu não vou ter dinheiro, isso daqui nós vamos perder. Existe uma percepção de força. Você vai lutar contra uma coisa que você sabe que você vai perder e depois você vai ser morto. Então... Fora que a gente não tem como saber, Reni, quais são as conversas internas. Mas assim, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai descobrir, vai sair, vai vir à tona conversas que houve entre o governo do Afeganistão e o ex-governo, no caso, e as lideranças do Talibã. O que sim se escutou em alguns jornais, né? Hoje eu conversei com um jornalista que me falou isso também, parece que o presidente do Afeganistão foi com o seu ministro, mais uma pessoa, a esposa, para um helicóptero para ir para o Tajiquistão com malas de dinheiro. Então pode ter ocorrido uma negociação em off do tipo, vocês podem ir embora, levem o que vocês quiserem, a gente não vai atrás de vocês, peguem dinheiro, façam uma vida fora, deixem um palácio para a gente. Pode ter acontecido uma negociação assim, e como existia já muita corrupção e há muita desunião dentro do próprio governo, que acabou sendo montado com a ajuda dos Estados Unidos, uma vez os Estados Unidos saindo, eles não tiveram motivação nenhuma de continuar essa batalha e fugiram, com dinheiro. Tem uma dúvida engraçada que faz parte da nossa roupa. Só vi uma gravata e um terno, vocês dividiram. Dúvida importante. Posso contar? Conta. Não, eu mandei uma mensagem pra ele e falei: você vai estar de terno, de gravata? Vou de terno, vou de gravata. Eu falei: eu tô de terno porque eu dei entrevista. Ele deu entrevista o dia inteiro, deu entrevista. Assembleia, tal, aí eu falei: tá bom, eu vou de blazer. Tá de blazer, no máximo eu fico sem gravata. Eu trouxe a gravata, tá lá em cima da mesa. Aí quando ele falou não. Não vai acreditar, mostra a gravata. Bom, pega a gravata laranja lá, por favor. Não é por causa do novo, tá? Aí o... Vermelho, nada contra, mas enfim, é vermelha. Eu trouxe a gravata, mas ele falou: não, eu vou ficar sem o terno. Eu falei: então eu vou ficar de blazer e você fica de gravata. Aí a gente faz. Eu já tava de gravata, já tô o dia inteiro assim, esse negócio, né, rígido e tal. Eu já tinha feito umas 2 lives, então eu não aguentei mais ficar com o paletó, é isso. Deixa eu vir aqui para os superchats, que eu tenho que agradecer aqui. E o Otávio Pinheiro mandou R$5 aqui. Professor, vi algumas pessoas falando que os Estados Unidos entraram no Afeganistão por petróleo e usaram o 11 de setembro como desculpa. Isso faz algum sentido? Nenhum sentido. Que obsessão. Isso é uma obsessão. As pessoas querem explicar a guerra sempre pela questão econômica. Por que fez isso? Porque é por causa do dinheiro, por causa do petróleo, por causa do recurso natural. Falei isso na live hoje mais cedo. Tucídides escreveu A Guerra do Peloponeso. Explica que as nações entram em guerra por 3 razões: medo, honra e interesses. No interesse você pode abrir um parênteses e falar interesses econômicos. Assim, é muito fácil dizer que as coisas acontecem por dinheiro. Por quê? Dinheiro é tangível, mensurável. Você consegue falar: você vai entrar em guerra? Por que você vai entrar em guerra? Porque você está com a sua honra ferida? Porque você está com medo? Óbvio, porque você vai ser destruído. Então, assim, cuidado, gente. Esse é o argumento mais raso e mais difícil de você comprovar. Uma decisão econômica, para você comprovar que foi feita uma guerra por uma decisão econômica, você tem que fazer conta. Senão não é econômica. A guerra é feita às vezes por dor, porque dói. Então um ataque mata muita gente. Vingança. Você faz uma operação. Retaliação, justiça. Retaliação porque dói, porque o país está chorando, a sociedade está chorando, por exemplo. Mas assim, um dia a gente fala mais disso porque esse assunto é interessante. Carlos também mandou R$5. Será que pesou a estratégia dos Estados Unidos para sair nesse momento, atingir a China por meio da criação de uma instabilidade em Xinjiang? Xinjiang é a província chinesa que tem os muçulmanos uigures e a China já reconheceu o Talibã, com medo, com receio do que está acontecendo ali. Eu já ouvi essa tese, inclusive foi falada agora na live que eu estava antes. Não concordo. Estados Unidos está há muito tempo mastigando, digerindo, e na democracia quem manda? Opinião pública. Opinião pública que é os Estados Unidos fora faz tempo. É extremamente popular
fazer isso. O Biden fez, mesmo que tenha sido dessa forma destrambelhada, com todos esses erros que nós assistimos, e alguns a gente falou, não falamos de todos. Ainda assim, eu acho que faz todo sentido você... os Estados Unidos pode perder muito mais, de repente, com a instabilidade que vai surgir no Afeganistão com o Talibã do que o que vai causar na China. O problema não é esse. O problema é que a administração anterior firmou um acordo. Se eles não cumprissem o acordo, o não cumprimento do acordo significa guerra e não a situação calma com os Estados Unidos em Cabu e o Talibã nas montanhas e não tem tiros, né? Significaria aí um novo confronto, anos de guerra, milhares de mortos e bilhões de dólares. Então ele tinha duas opções nesse sentido: ou sair, cumprir com o acordo que foi firmado pelo Trump, ou continuar, mas não continuar de forma pacífica e sim enfrentar o Talibã novamente em guerra. Olha, o Herbelin mandou também aqui, contribuiu. Poderia indicar em qual vídeo do canal o conceito de Heartland é tratado? Introdução à Geopolítica, que é uma aula minha em pé e tal. É bem legal esse vídeo. É essencial para entender a cultura afegã. Não sei se é essencial para entender a cultura afegã, mas é para você entender um conceito de geopolítica muito fundamental que vai te ajudar em todos os outros temas. O Enio Pontes, sempre por aqui também contribuindo. Professor Roque, o acordo Sykes-Picot tem alguma influência no Afeganistão atual ou a complexidade atual vai muito além disso? Eu acho que tem uma certa influência, mas é mais complicado do que isso. Ou seja, o acordo Sykes-Picot, que foi a divisão entre Inglaterra e França secreta em 1916 para dividir o Oriente Médio, mas mais na região de Israel, e onde está o Iraque, a Jordânia, a Síria, o Egito, para quem ia ficar com essa região que era do Império Otomano, com a queda do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, o Afeganistão está longe, o Império Otomano não dominava o Afeganistão nessa época. Então, agora, isso influencia porque acaba, no final das contas, gerando o conflito árabe-israelense e tudo mais, e isso acaba criando grupos radicais, como a Irmandade Muçulmana no Egito, e no final das contas tem alguma coisa. A gente pode sempre fazer uma conexão com algum lugar, com a criação aí de grupos radicais desde o começo do século passado até os dias atuais. O Enio mandou uma outra aqui. Professor, de 1926 a 73, o Afeganistão foi uma monarquia relativamente estável. Com um golpe de Estado republicano, o caos começa a chegar até chegar a hoje. O que aconteceu para o país virar esse caos? Bom, no meu entendimento, se fosse tão estável assim, não teria acontecido tudo isso. E claro, você tem os fatores, sempre quando você vai explicar o que está acontecendo num país, você tem os fatores internos, os externos e o do contexto. Existiram fatores internos de influência externa no Afeganistão? Muitos. A gente falou aqui que os britânicos, os soviéticos, os americanos, agora os chineses, todos tentaram exercer influência sobre esse território. Território importante, estratégico, colocado aqui no meu vídeo sobre o Afeganistão, que eu postei ontem ou anteontem, eu falo disso, eu falo desse pedaço geopolítico, geográfico, da localização do Afeganistão. Mas não dá para dizer que é só o fator externo, tem os fatores internos. E os fatores internos são essa instabilidade, essa falta da identidade, essa incapacidade de você fazer essa transição de uma monarquia fragmentada, com um reinado, com certas tribos juntas, para um Estado-nação moderno. Vários impérios ou várias monarquias na antiguidade foram estáveis e depois, na hora do momento de virar um Estado-nação, não conseguiram fazer essa transição. No Oriente Médio, tem vários exemplos desses, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa. A Síria é um exemplo, a própria Jordânia é um exemplo, a gente teve a Líbia um exemplo. Você teve vários anos de estabilidade. A Síria era um dos países mais estáveis do Oriente Médio até 2010, era super seguro estar na Síria e de repente virou o caos que virou. Então, assim, durante muitos anos também o Afeganistão teve essa monarquia até que teve esse golpe, a invasão soviética e tudo começou a desandar. E isso faz 50 anos. Então, da mesma forma que o Irã também teve anos de estabilidade com o Shah, com várias violações ao mesmo tempo, e de repente teve um golpe que tirou ele do poder. Podemos trazer isso para Cuba também, com os batistas também. Enfim.
Gabriel Moura também contribuiu aqui, mandou 10 reais pra gente. Professor, vi um post no Instagram dizendo que o Talibã usa uma versão alterada do Alcorão. Isso é verdade ou eles apenas interpretam ao pé da letra? Obrigado, aprendo muito com as suas aulas. Quer responder, André? O problema do terrorismo radical islâmico, que a gente chama de Militant Radical Islam, dentro da academia, é justamente a interpretação radical do Islã, né, por parte desses grupos. Então, não é uma questão, não é que eles levam ao pé da letra, porque vai ter outro cara que vai virar para você e falar: eu levo ao pé da letra e eu não faço isso que eles fazem. Então tem muita gente que... Você tem várias linhas religiosas que dizem levar ao pé da letra e fazem coisas diferentes. Isso em várias religiões, não só no Islã. No caso do Islã, existe esse problema do radicalismo islâmico militante, que é no sentido de militar, pegar em armas, querer fazer o domínio político da sociedade, aplicar a lei para a população que está sob domínio dessa sociedade, nessa conjuntura, nesse território, etc. e tal. E por isso que existem tantos grupos terroristas que se dizem detentores dessa visão islâmica. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que também trazer isso, que existem vários religiosos islâmicos que são contra essas ações, e eles são maioria. Exato. Kodama Keisuke também mandou aqui, contribuiu, e essa é para você, André. Não endereçou você, mas essa você vai responder bem. O pan-islamismo teve influência para o mujahideen? Pan-islamismo influenciou o mujahideen? Sim, o pan-islamismo substitui o pan-arabismo, que não deu certo. O pan-arabismo tentou unir os Estados Árabes e destruir Israel, que está bem no meio entre Estados Árabes grandes. Mas o que era o pan-arabismo? Só rapidinho, só para as pessoas entenderem melhor. O pan-arabismo era uma ideia de união do mundo árabe, baixo assim, controle de principais líderes árabes, como o presidente do Egito, como Nasser, e o presidente da Síria na época, para realmente lutar contra a existência de Israel, a presença americana criar na região, uma grande aliança, um grande império árabe, assim, uma civilização árabe. Laica, não religiosa, isso é importante colocar, e isso junta os 3, 4 principais estados do norte da África, que foi até onde o Islã chegou na sua expansão. Então temos aqui a Argélia, Líbia, o Egito. O Egito está aqui fazendo fronteira com Israel. Israel faz essa divisão, ele separa Israel, a união territorial do norte da África, que é árabe, com o Oriente Médio, que é também árabe. E aí, no final das contas, esse pan-arabismo acaba perde a Guerra dos 6 Dias, perde a Guerra de Yom Kippur. Depois, em 79, Israel faz a paz com o Egito, e aí acaba o pan-arabismo, né? O Nasser morre, tem golpe na Síria, a Síria perde de novo a guerra em 73 e o negócio desanda. E é justamente nessa época que começa a andar mais forte o fundamentalismo islâmico. Em 79 tem a Revolução Islâmica no Irã, em 82 é fundado o Hezbollah, o Hamas é fundado em 88, a Jihad Islâmica Palestina é fundada em 82, depois aí tem a guerra Irã-Iraque, tem a guerra do Afeganistão, tem a fuga do Bin Laden, que vai depois para o Sudão e funda a Al-Qaeda, tem o 11 de setembro, e aí a gente tem aí o que a gente chama de pan-islamismo, que é essa global jihad, essa união desses grupos, essa vontade deles de conquistar esses territórios e tentar fazer alguma coisa que o pan-arabismo não fez. Floriano Novaes contribuiu aqui, obrigado Floriano. Como essa situação pode afetar o mundo no longo prazo? Os Estados Unidos não poderiam sair do país de forma gradual? Poderiam. Eles fizeram isso de certa forma. Porque já teve 100 mil, foi diminuindo, mas em algum momento, talvez um dos problemas seja isso, ter estabelecido uma data para a saída final. Quando você avisa uma data final, todo mundo sabe, tem fim a festa, vamos aproveitar, porque dali para frente começa uma outra festa, ou aquele momento que eu vou estar mais forte. Dizer que tem data é um problema, mas foi parte do acordo, foi parte da decisão política, é um entendimento que se você vai ficando, aí alguém fala, não, mas agora não sei o quê, então os militares, não é seguro. É uma decisão difícil, porque você tem que falar, preciso cortar essa história, acabar. Quando que acaba? Acaba naquele dia, se virem. Mas isso causa um problema estratégico do seu inimigo saber que você vai embora naquele dia. Então ele começa a se preparar para aquele dia.
Acho que essa é uma decisão difícil, mas esse é um ponto importante que você levantou. O Paulo Araújo também, quais são as saídas para a construção de uma forte identidade nacional? Isso é possível de maneira planejada ou somente de modo orgânico e natural? Tem que ser, ela tem que se desenvolver organicamente, mas dá para você colocar peças ali no tabuleiro para que isso se desenrole, vai. Eu vejo assim. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que tem coisas que destroem a identidade de uma nação e tem coisas que unem. Então, você, por exemplo, que eu acho que aqui é uma coisa que a gente não tem no Brasil, a nossa ligação com a nossa história, falta de lideranças, isso ajuda a construir identidade nacional. Porque a gente tem a diferença também entre Estado e Estado-nação. O Brasil é um Estado mais do que um Estado-nação, porque a nação brasileira ela é jovem. Isso. É um conjunto de gente Ela que precisa veio do de mundo tempo, inteiro. mas dá para você acelerar? Dá. Daqui a 300 anos ou 500 anos, dependendo da experiência do Espero, Brasil. mas você olha para outros países como a Itália, não sei se o problema da Itália é a nação ou se é o Estado. Eu diria que o Estado é sempre um reflexo da nação. E nesse caso, então, a nação italiana tem alguns gargalos. É uma nação super familiar. Quer dizer, é uma estrutura societária super familiar. Em que ponto a família é colocada acima da nação na Itália? Que é muito parecida com o problema latino dos povos, nossos povos da América do Sul, da América Latina. As famílias são muito importantes, talvez mais importantes do que, e eu vejo essa mesma realidade na Itália, onde os ciclos de confiança. Sugiro para você assistir a minha aula do Capital Social. Vai aqui no canal, Aula do Capital Social. Mas a gente já falou bastante disso, então eu vou pular aqui. O Luan Rodrigo. Obrigado, Luan. Em qual medida o nacionalismo pode ajudar quando o terrorismo se estrutura sobre a forma do crime organizado e sem uma causa específica, como acontece no Brasil? Excelente debate, muito obrigado. A gente nem falou disso, né? Como o nacionalismo pode ajudar quando o terrorismo se estrutura sobre a forma do crime organizado e sem uma causa específica, como acontece no Brasil? Olha, o terrorismo na verdade, atingir pessoas civis por objetivos políticos, ideológicos enfim, ideológicos, religiosos. Não é o crime organizado per se e não é necessariamente terrorismo se você não atinge por motivo. Se você não tem um motivo político, civis. assim, sei lá, uma organização criminosa puramente visando a fraude e o lucro, ela não é uma organização política, ela não tem um fim político. Ela pode cometer atos terroristas? Até pode, mas aí se a motivação não fosse política... Não, aí é crime. Ela está cometendo um crime comum. Ela é criminosa, essa é a definição terrorismo. Se ela atinge um banco e mata civis para roubar o dinheiro, mas não tem ela está atingindo civis, mas ela não tem fim político, ideológico ou religioso, então não é terrorismo, é criminoso. É um ato criminoso. Então, assim, a gente tem terrorismo no Brasil, a gente tem presença de organizações terroristas internacionais operando no Brasil. Isso significa que elas querem cometer um ataque terrorista no Brasil? Não necessariamente. Elas oferecem suporte logístico, operacional, financiamento, lavagem de dinheiro. Elas estão aqui fazendo uma atividade criminosa que suporta, apoia, dá respaldo para atividades terroristas de outros lugares. A gente pode garantir que não vamos ter uma ação terrorista, um ataque terrorista no Brasil? Não podemos. Por quê? A gente já olhou na Argentina, por exemplo, em 94, você tem outras instâncias que mostram que isso pode acontecer. O que nós temos que estar preocupados no Brasil, e com toda essa discussão sobre o Talibã e o que está acontecendo no Afeganistão e a discussão do terrorismo internacional, é que o Brasil não seja um santuário, um porto seguro, um lugar para que organizações terroristas estejam aqui operando, mesmo que não sejam para atacar o Brasil, mas para oferecer apoio logístico, financeiro, lavagem de dinheiro,
para essas coisas financiarem atividades terroristas em outros lugares do mundo. A organização terrorista ela sempre é uma organização criminosa. Nem toda organização criminosa é terrorista, mas toda organização terrorista é criminosa também. Exatamente. Então, o braço terrorista pode não estar ativo no Brasil, mas o braço criminoso está. E a gente não sabe o momento que essa chave vai virar. E aqui no Brasil a gente é muito desligado e distante desse assunto, mas é algo que nós precisamos ter consciência que ele existe, até porque existem casos e exemplos no mundo, até na Europa mesmo, de atentados que foram planejados na Bélgica, na França, e a Bélgica não era um lugar que era um alvo e uma base terrorista, mas a operação logística do atentado que acontece na França sai da Bélgica, e aí a Bélgica percebe que ela tem um problema. Exatamente, eu concordo, nada para adicionar. Bom, que bom. Então, o Alisson Alberto Elias, como Israel fica nesse cenário? Não vejo os talibãs querendo varrer Israel como a autoridade palestina quer. André? Bom, eles estão muito longe e eles não têm capacidades militares para atingir Israel, sendo que eles estão a milhares de quilômetros, né? Eles estão depois do Irã, seriam que atravessar muitos territórios de países hostis, não necessariamente simpáticos ao Talibã, né? Não sei quanto o Iraque é simpático ao Talibã, principalmente a Jordânia e a Síria. E obviamente isso seria visto por satélites, a inteligência israelense obviamente descobriria, atacaria eles pelo ar antes de eles chegarem perto da fronteira com Israel, assim como Israel faz com as forças iranianas na Síria e outros radicais que estão hoje em dia no sul da Síria, perto da fronteira com Israel. Obviamente eles tivessem a oportunidade para poder fazer algum mal a Israel, eles fariam, assim como o Estado Islâmico nunca tentou, eventualmente tentou recrutar 1 ou 2 pessoas dentro de Israel, também são descobertos pelo serviço secreto. Então eu não acho que eles vão querer se aventurar em tentar atacar Israel nesse momento. Eles vão querer primeiro consolidar poder, controlar o Afeganistão, serem aceitos, né, pelo mundo. Os tempos mudaram, estamos em 2021, os olhos estão em volta agora do Afeganistão, as mídias sociais estão completamente todas concentradas nessa história agora, e provavelmente eles vão querer melhorar um pouco a imagem deles no mundo. Então eles vão agora tentar consolidar poder, tentar fazer negociações. Tem uma pergunta aqui, te interrompendo, porque ela tem a ver. O Rodrigo Martins Cruz Moreno, e obrigado, Rodrigo, pela generosa contribuição. Professor, com essa ascensão do Talibã, pode crescer a tensão contra Israel? Qual tensão, né? A tensão de quem com quem? Eu acho que a tensão entre Israel e o Hamas, por exemplo, pode. Por quê? Porque pode empoderar o Hamas. Porque empodera não só o Hamas, empodera os grupos radicais. Salientar, eles podem falar, agora olha, os Estados Unidos está indo embora, nossa causa está mais forte. Em resumo, que é uma coisa menos tangível, mas mais subjetiva, o Oriente Médio e o mundo perderam um aliado, o mundo livre perde um aliado. Isso. E o mundo fundamentalista ganha uma força e mais um player. Isso. Então, se isso mais um território e mais um controle de milhões de pessoas e de recursos. Controle de milhões de pessoas gera um dinheiro. Exato. Porque você taxa essas pessoas, você controla a vida delas. É isso que o Talibã, é daí que veio o dinheiro dele. Nem falamos disso, mas já falei em outros vídeos. Mas enfim, importante. Você controla pessoas, você vira uma força maior, porque você consegue extrair recursos dali. Aliás, o Talibã, antigamente, ele declarou que é um Emirado Islâmico do Afeganistão. Provavelmente ele vai fazer isso em breve. Exatamente. Então é isso. Ele vai agora empoderar, incentivar, dar força para a moral desses grupos, desses países que estão contra as ideias de liberdade e democracia. Então o mundo hoje, na qual Israel faz parte, né, perde um aliado que seria o governo afegão, não que o Afeganistão, que era controlado pelo governo até então, era amigo de Israel, eles não tinham relações propriamente dita, mas hoje, com esse controle do Talibã, a história vira e o mundo perde um player, e esse outro lado obscuro do mundo ganha agora mais um território, mais um poder, mais um grupo. Então isso dá incentivo para o Hamas. Deixa eu ir para a nossa última pergunta. O Gabriel Galdino também, obrigado pela contribuição, Gabriel. Como o Talibã dominou as áreas de maioria étnica Tajik, Uzbek e Hazara tão rápido? Essas etnias decidiram se submeter ao Talibã apesar do histórico hostil
deles, as minorias afegãs? Olha, eu diria o seguinte, o Talibã tem uma capacidade de combate muito organizada e muito estruturada. E eles estão nesse business há algumas décadas e sendo bem sucedido, porque eles ganharam a guerra civil e dominaram o Afeganistão de 96 até os Estados Unidos chegarem. E continuaram lutando contra os americanos. E eles criaram uma estrutura de poder muito forte com a ajuda do Paquistão, com a ajuda da rede Haqqani, ou Haqqani Network, que é uma afiliada do Talibã, que é um outro grupo, outras tribos ali, outros senhores de guerra que estão presentes também no Afeganistão, no Paquistão. Então, o Talibã hoje é a maior força de combate, mais estruturada, mais organizada, com uma hierarquia muito clara, com uma maneira de obter recursos, combater, mobilizar, domina as torneiras econômicas de controle de estrada, de acesso, de plantação de ópio, de extorsão, de sequestro, de tráfico de drogas. E fica difícil para as outras não organizadas combater uma estrutura dessa. Então o Talibã simplesmente é o Estado Islâmico, por que o Estado Islâmico dominou uma parte do Iraque e da Síria? Porque ele era mais forte naquele momento, se organizou melhor, se estruturou melhor. E mesmo que você tivesse regiões de outras maiorias, o Talibã está mais aguerrido, está, enfim, mais capaz militarmente. Nós estamos falando de, sei lá, por volta de 60 mil combatentes do Talibã, aliás. E aí tem os outros associados que vão se juntando, esse número pode crescer bastante. Bastante gente. Mas soldados. E tem um dado, só para finalizar, e essa é uma história interessante sobre a cultura afegã. Quando os britânicos estiveram no Afeganistão lutando, e aí eles se aliaram com um grupo de pashtuns para lutar contra eles. E aí eles foram lá e derrotaram os inimigos, rivais, que eram outras facções, outros grupos. E aí o general inglês chega lá e vai condecorar aqueles que lutaram ao lado dele. E de repente aparece o inimigo derrotado e vira para o general e fala assim: mas você está dando medalha para eles? E as nossas medalhas? Aí ele vira e fala assim: como assim as medalhas de vocês? Vocês foram derrotados, vocês perderam a guerra ali. Vocês não teriam tido uma boa guerra, um bom combate sem a nossa presença. Ou seja, olha, para o Afeganistão ou para o afegão, a questão do combate, da guerra, é uma sociedade guerrilheira. E é uma coisa quase que meio que um esporte nacional. Então isso está na identidade deles e isso explica um pouco, talvez, da instabilidade do país. Dar uma dica para eles, né? A nona temporada, ou a oitava temporada de Homeland é sobre o Afeganistão e praticamente previu o que aconteceu agora. Ah, que legal. Eu também sugeri no meu Instagram uma série de 3 filmes, Zero Dark Thirty, que é a Hora Mais Escura, que é a caçada do Bin Laden, SEAL Team 6, que é outro filme sobre a história da caça do Bin Laden, que é o time de SEALs, né? O time 6, que é uma subdivisão dos Marines, das Special Forces, das Forças Especiais mais assim, especial de todas. E um outro que é Restrepo, que chama um documentário sobre o Afeganistão. Assistam. E vamos ficar por aqui, chega, né? Muito tempo falando. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo, seguindo o canal, sigam o André também no seu Insta, @André Laist, LAJST, no Instagram e no Twitter, e a Stand With Us Brasil também, sim. Tá? Stand With Us Brasil, também no Twitter, legal. no Instagram e no Facebook. Bom, eu só tenho que agradecer, nós tivemos por volta de 30 mil pessoas passando aqui, assistindo a gente, foi um sucesso. Vocês estão acompanhando aqui, estamos falando desse assunto sem parar, né? Tá todo mundo querendo saber e entender. Não deu para falar de tudo, vocês viram, deve ter ficado um monte de dúvidas ou assuntos que a gente não entrou. Tentamos aprofundar mais em coisas diferentes, espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo, compartilhem os vídeos com os amigos e venham debater com o professor Roque. Valeu, André, obrigado por você estar aqui. E próximas
estejam aqui com a gente. Tchau, pessoal. Boa noite, gente.